Opa, já aconteceu com você no seu escritório de ter tanto problema que você não sabe direito por onde começar? Você sabe que existem os problemas, mas eles se avolumam tanto que acabam te paralisando e você não sabe por onde, qual é o mais importante, qual que tem que se atuar primeiro. Aliado a isso, corre-se o risco onde se há sócios, onde um sócio acha que o problema A é mais importante, é mais relevante, é mais grave, e o sócio B acha que não. Você sabia que existe uma técnica para descobrir a urgência, a gravidade e a importância de cada um desses problemas? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje e é por isso que eu peço a você que fique até o final desse vídeo. Meu nome é Dimas e eu faço parte do Escritório 5.0. A primeira coisa que você tem que fazer no momento de atuar em determinado problema é priorizar. Então, faça um brainstorming. O que é brainstorming? Reúna a equipe e colha as informações. O que você acha que são problemas que atingem, que impactam os custos ou que impactam o faturamento? Nesse momento, não seja miserável. Colha mesmo informações, não tenha preconceitos. Às vezes, aquela informação que parece ser a mais idiota é justamente a informação com maior impacto. E como é que você vai descobrir isso? Através de uma ferramenta muito simples, muito relevante que eu vou apresentar para você hoje. Tá ok? Então, na hora de priorizar os problemas, você vai descrever, identificando ali junto com a equipe ou com seu sócio, quais os problemas podem e devem gerar oportunidade de melhoria. Lembrando que os problemas eles podem tanto impactar no custo, elevando-os, como eles podem impactar no faturamento, impedindo que o faturamento cresça. Então, problemas mais comuns em uma organização são problemas que aumentam os custos ou impedem o crescimento do faturamento, que às vezes impedem até o faturamento. Esses são basicamente os dois maiores problemas. Agora, dentro disso, seja específico, não tenha dó. Clarifique isso junto com a equipe. Quais são os problemas que estão acontecendo? Bom, feito esse levantamento, você vai identificar nesses problemas o que é grave, o que é urgente e o que tende a piorar. Eu já explico para vocês. Existe uma matriz chamada GUT, gravidade, urgência e tendência, que identifica qual problema deve ser priorizado. A matriz GUT é uma ferramenta de priorização baseada em 3 critérios: gravidade, urgência e tendência. Como é uma matriz, trata-se aqui de uma ferramenta que pode ser aplicada tanto na empresa como em qualquer ação, na sua vida pessoal, em qualquer lugar onde você esteja. A matriz GUT é uma ferramenta onde você vai definir prioridades com ela, tá bom? Basicamente, quando se trata de gravidade, você vai identificar quais os impactos, quão grave é aquele problema para o custo, para o faturamento e dar uma nota para ele. Você vai atribuir uma nota de 1 a 5. Quanto mais desastroso o impacto, quanto mais forte for o impacto daquele problema, quanto mais grave, maior será a nota. Presta atenção nisso, tá bom? Então vamos lá. Identifica um problema, atribua uma nota de gravidade para ele. Olha, esse problema ele é pouco grave, sem gravidade, ele é grave, ele é muito grave ou ele é extremamente grave. Sendo que, se ele não tiver gravidade nenhuma, ele vai ter a nota 1. Gravidade nenhuma é a nota 1. Gravidade extrema, nota
5 para aquele problema. Tá claro isso? Vai anotando aí, porque você vai ver que é muito simples essa matriz e vai representar uma revolução no seu escritório. O segundo ponto é analisar a urgência. Quanto tempo aquele problema pode esperar? Qual é o prazo para realizar aquele projeto, para solucionar aquele problema? Lembrando que quanto menor o prazo, maior a urgência, portanto, maior a nota. Então, quanto menor o prazo, quanto mais necessário resolver para hoje aquilo, mais urgente. Sendo mais urgente, nota maior. Então, se é urgentíssimo, nota 5. Sem urgência, nota 1. Lembrando que o 1, neste caso, ele representa praticamente o 0. Então, sem urgência é 1. Pouca urgência, 2. Urgente, 3. Muito urgente, 4. Extremamente urgente, 5. Tá claro? Vai pegando aí. Observe que, ao chegar na tendência, a tendência irá identificar qual é a intensidade desse problema e se ele pode piorar ou não. Isso é a tendência. Então, eu identifico um determinado problema e falo, olha, esse problema tende a piorar. Pronto. Na medida que ele tende a ficar pior no curto prazo a nota dele vai ser maior. Preste atenção. No curto prazo, sem tendência de piorar, é a nota 1. Se ele vai piorar no longo prazo, nota 2. Se ele vai piorar no médio prazo, nota 3. Se ele vai piorar no curto prazo, nota 4. Mas se ele vai agravar rápido, se ele tende a agravar rápido, a nota é 5. Tá claro isso? Gravidade, urgência e tendência. Gravidade, urgência e tendência. É a tabela Guth. Muito bem. Lembrando que gravidade está relacionada aos efeitos, a urgência está relacionada ao quanto aquele problema pode ou não esperar, e a tendência está relacionada à possibilidade de piorar. Lembrando que quanto mais rápido ele puder piorar, maior será a nota, tá bom? Perfeito. E como é que você vai fazer isso? Você pegou o problema, vamos lá, vamos pegar um problema, aqui eu enumerei aqui alguns problemas: falta de parcerias comerciais, falta de um software de gestão e CRM, dificuldades na captação de clientes. Opa, vamos pegar esse aqui, dificuldades na captação de clientes. Aí, o que você vai fazer? Para calcular a matriz Guth, você vai multiplicar as notas que você deu para isso. Dificuldades na captação de clientes. É grave? Dependendo da situação da empresa, é grave. Se a empresa estiver precisando de faturamento, é grave. Isso é um problema que irá atingir o faturamento da empresa. Agora, é extremamente grave, é médio e tal. Eu vou colocar aqui que é extremamente grave, porque envolve dinheiro no caixa da empresa. Então, gravidade, nível hard, nível máximo. É urgente? É urgente porque está aproximando o seu final de ano, tem que se pagar o 13º, tem que se pagar um monte de despesa, o IPVA dos veículos vence no início do ano, está sem dinheiro, é realmente urgente. Nível de urgência, de 1 a 5. 5, isso é muito urgente. 5. Bom, captação de clientes. Qual é a tendência disso aí? Tende a piorar? Bom, vamos analisar. Se até dezembro, dependendo do ramo da sua área, né, da área que você atua, já foi difícil, imagine agora com o recesso forense que começa no dia 20, por exemplo, geralmente no dia 20 de dezembro e vai até o mês de janeiro. Aí que fica pior. Então, a tendência é de que esse problema piore agora. Então, ele precisa ser tratado
com a máxima urgência, ele é grave, precisa ser tratado com a máxima urgência e ele tende a agravar no curto prazo. Então vamos dar nota 5, 5, 5 nos 3 itens. 5 de gravidade, 5 de urgência e 5 de tendência. É a nota mais grave que tem. Esse provavelmente será campeão. 125 é a nota máxima. Por que 125, Dimas? Porque você vai multiplicar as notas. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Essa é a nota máxima. Agora vamos pegar a nota mínima. Vamos pegar um problema aqui que não seja tão importante assim. Quer dizer, todos os problemas merecem uma atenção especial, mas vamos pegar esse baixo engajamento nas redes sociais, tá? Baixo engajamento nas redes sociais. Eu vou analisar isso aqui. Não, isso aqui realmente pode ser importante. Vamos pegar um outro. Indefinição no horário de trabalho. Poxa vida, nós estamos trabalhando em home office, os advogados cada um na sua casa. Será que ter controle de horário de trabalho é importante? É grave? Não. Gravidade 1. Vamos atribuir gravidade 1 para esse problema. É urgente? Também entendo que não é urgente, porque os caras eles trabalham com produção. Então, se eles trabalham com produção intelectual, eles estão lá na casinha deles e está aproximando o período de férias, esse não é um item importante. Então, vamos dar uma notinha 1 para ele também, não é nada urgente isso. E qual é a tendência disso? A tendência é de que isso, no longo prazo, seja cada vez mais irrelevante. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais tendo liberdade geográfica para trabalhar. Então, esse problema de horário de trabalho é um problema pouco grave, pouco urgente e com tendência a se tornar cada vez menos importante. Então, vamos dar nota 1, 1, 1 para ele. 1 em cada. 1 de gravidade, 1 de urgência e 1 de tendência. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Por isso que eu disse que na matriz Guth, o 1 é praticamente zero, porque é a menor nota. O 1 é nada praticamente. Então, esse problema provavelmente vai ficar lá no final da fila. O problema da prospecção vai cá para cima e o outro vai lá para o final da fila. Percebe? Então, com isso, você vai definindo as prioridades dos problemas, sabe? E perceba, problemas com o score mais alto, ele fica no topo. Problemas com o score mais baixo, fica embaixo. E aí, você vai atuar no sentido de minimizar ou de solucionar aquele problema. E como é que você faz? E aí, entramos num ponto muito, mas muito importante, que é de fazer os planos de ação. É hora de agir. Fé sem obras é morta. Aqui na empresa, planejamento sem execução é completamente inútil. Vamos realizar. E para realizar, é preciso saber o que, por quê, quem, quanto, como, quando e onde. Entenda, isso é uma ferramenta chamada 5W2H. Por que chama 5W2H? Por quê? O W significa what, why, who, when e where. O que, por quê, quem, quando e onde vai ser realizado. Isso é feito de forma clara. Quando você coloca isso numa planilha e estabelece prazos, estabelece a realização daquilo ali, a gente tem um efeito mágico na empresa, porque ninguém quer ver o seu plano de ação vermelho. E aí você estabelece cores, né? Verde está em dia, amarelo, atenção, está vencendo o prazo, e vermelho, prazo estourado. Ninguém quer ter um plano de ação seu estourado. E aí você gera comprometimento através dos planos de ação. O 2H significa quanto vai custar e como vai ser feito. Tudo isso é feito numa simples planilha que
chama Plano de Ação 5W2H. Olha, o poder da ação. Existe até um livro, né, chamado Poder da Ação. Na empresa, a ação representa o resultado da sua empresa. A empresa que a equipe entrega, ela age, o resultado acontece, não tem jeito. O planejamento sem ação, ele é inútil. Mas o PDCA, os planos de ação, vai ser uma aula, nós iremos trabalhar numa aula específica para isso, tá bom? Por hoje, nós vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, quero agradecer a sua presença aqui comigo hoje e dizer que estou muito, mas muito feliz de estar falando aqui para você. Espero que você aplique a matriz Guth para poder selecionar os problemas e depois aplique os planos de ação para poder executar e priorizar aquilo que é mais importante, tá bom? Ficamos por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, tá bom? Um abraço, valeu!